Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai conhecer todos os programas e também desenhos animados que os irmãos Mario já tiveram ou participaram. Afinal, o encanador da Nintendo, criado em 1981 pelo japonês Shigeru Miyamoto, já apareceu em impressionantes mais de 200 jogos e, junto com seu irmão Luigi, se tornou um dos personagens mais populares de todos os tempos. Hoje, vamos conhecer todas, ou quase todas, as aparições que o Jumpman teve na televisão e nos cinemas e descobrir quais dessas produções o Brasil pôde conferir. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a história animada dos irmãos Mario, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Taylor e Fábio, sai desse videogame e vai brincar na rua! E daqui a poucos dias, chegou aos cinemas brasileiros o filme dos Super Mario Bros., produzido pela Universal Pictures e que promete acertar em cheio não só os fãs dos bigodudos encanadores, mas também todos que gostam de videogames e nostalgia em geral. Só que se engana quem acha que esse passeio pelo mundo das animações e programas de televisão é algo inédito para o mais icônico das mascotes dos videogames. E a primeiríssima aparição do Mario no mundo animado foi no programa norte-americano Saturday Supercade. O show foi produzido pelo lendário estúdio da Ruby Spear Productions em 1983 e teve um total de 2 temporadas com 97 episódios que apresentavam aventuras de personagens dos videogames da época, como por exemplo Frogger, que nos games sofria para atravessar avenidas movimentadas, Kangaroo, saído diretamente do game de plataforma do Atari, Pitfall, um dos primeiros aventureiros do universo dos beats, Q*bert, o bichinho esquisito, pai dos games isométricos, e Space Ace, com as aventuras do herói espacial Dexter. E por último, mas não menos importante, os desenhos animados do Donkey Kong e do Donkey Kong Jr. Sendo que na época o gorilão era inimigo do encanador Jumpman no jogo que os dois tiveram juntos. Depois ele ficou mais conhecido como Mario no primeiro game da dupla junto com o irmão. E o desenho animado mostrava essa mistura de amizade com um antagonismo entre os dois personagens. Desta vez nada irá me deter. Admita, Mario, ele agrada a mesma galera. É Donkey Kong! É Donkey Kong! É Donkey Kong! Pois é, e como dá pra ver, e eu mesmo não lembrava, muitos dos desenhos desse show passaram aqui no Brasil mais ou menos ali por 1984. E isso aconteceu primeiro no programa Balão Mágico e depois eles ainda ganharam novas exibições no Festival de Desenhos da emissora. Rede Globo apresenta Festival de Desenhos. Donkey Kong em El Donkey Kong. Bom, a próxima animação com a presença do Mario veio da terra natal do personagem lá no Japão. E isso aconteceu no anime média-metragem Super Mario Bros. Peach Time Kyushutsu Daisukuzen, algo como Super Mario Bros. A grande missão de resgate da princesa Peach, que foi lançado na Terra do Sol Nascente em julho de 1986. E também, em 1986, o encanador já era bem popular no Japão e esse anime foi lançado primeiramente nos cinemas e depois em VHS, e veio através de uma parceria entre a Nintendo e a Grouper Productions, sendo praticamente o primeiro filme para os cinemas baseado em um personagem dos videogames. Não adianta, tinha que ser realmente o Mario para inaugurar esse tipo de adaptação nos cinemas, e a Nintendo ainda aproveitou para colocar um pouco de metalinguagem nesse média-metragem. Já que o filme começa com o encanador jogando justamente o game dele no popular Famicom, e tudo se desenrola depois que o Mario, junto com seu irmão Luigi, na primeira aparição animada do Bigodudo Verde, são sugados pela televisão e vão parar no mundo dos cogumelos, onde vão se meter em uma missão para salvar a princesa Peach do malvadão Koopa.
マリオ、やっつけて、ぶっ飛ばして、あなたなら勝てるわ。さあ来い、来い。怖いよ! Depois disso, o tempo passou e a gente chega em 1989, quando os americanos novamente usaram o Mario numa animação, só que dessa vez o personagem já era muito popular nos Estados Unidos. E foi assim que em setembro de 1989, a Dick Entertainment lançou o desenho The Super Mario Bros. Super Show, mostrando as aventuras dos irmãos Mario, tanto de forma animada, como em segmentos com atores como o ex-lutador de luta livre, Lou Albano vivendo a primeira versão em carne e osso e bigode do Mario, enquanto o ator e comediante Danny Wells deu vida ao irmão Luigi e ao bigode dele. Ei, pessoal! E agora, o super espetáculo dos irmãos Mario! With the Mario Brothers and plumbing's our game. We're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. Bom, já o desenho animado era totalmente baseado no primeiro game dos Mario Brothers, com os toquezinhos do segundo game que eles tiveram no Japão chamado Super Mario Bros. 2. E a parte animada mostrava os irmãos Mario no mundo dos cogumelos, lutando contra as malvadezas do vilão Koopa, ao lado da princesa Peach e do cogumelo Toad. Eu disse que se eles quisessem um tapete realmente gostoso, que fossem pro de Copa. Aliás, esses dias a gente fez um vídeo aqui no canal falando apenas dessa série em específico, trazendo curiosidades sobre as participações especiais no segmento com atores. Então fica a dica para assistir esse vídeo depois que esse aqui acabar, beleza? E se você tá gostando desse vídeo aqui, ó, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar com aquele seu amigo que só conhece o Mario como o cara que se esconde atrás do armário. E em agosto de 1989, um pouco antes do desenho norte-americano do encanador ser lançado, os japoneses lançaram 3 animes curtinhos diretamente para vídeo na série Amada Anime Series Super Mario Bros. As 3 historinhas eram bem curiosas pelo fato de misturar o universo dos irmãos Mario com contos folclóricos populares no mundo, tendo uma releitura da eterna história da Branca de Neve, uma do clássico do Pequeno Polegar, que também é muito legal, e também o conto do Momotaro, baseado em uma lenda do período Edo sobre um jovem guerreiro que veio à Terra surgido dentro de um pêssego gigante e que tem a missão de enfrentar demônios que atormentavam um pequeno vilarejo do Japão. Olha, esses dias, por curiosidade, eu acabei assistindo esses 3 animes. Tem história bem curtinhas, cada um mais ou menos tem entre 11 e 12 minutos, mas é muito legal, vale muito a pena. E voltando para os Estados Unidos, em setembro de 1989, ao mesmo tempo que a Dick Entertainment colocava The Super Mario Bros. Super Show no ar, lançaram um programa em paralelo que era no mínimo curioso, para não dizer outra coisa. Afinal, o que falar de um show ao vivo chamado King Koopa's Cool Cartoons, comandado pelo Rei Koopa em pessoa. E aqui, o vilão escamoso dava uma de apresentador com um programa de auditório, sendo praticamente uma mistura do Bozo com a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O vilão era interpretado pelo ator e comediante Christopher Collins. Não por acaso, o cara que dublava o Comandante Cobra no desenho animado clássico dos G.I. Joes e o Starscream no desenho dos Transformers Geração 1. E olha, o show teve impressionantes 65 episódios, com uma duração de aproximadamente 1 hora, que incluía também a exibição do desenho dos Muppet Babies. Oh, yes. Oh, it's prize time, troopers, and that means another visit from Ratso the Prize Rat. Hey, what's the deal here? No costume? Oh, I expected Ratso the Prize giveaway, a power glove here to Maurice Brown of Whittier. He wins a Mattel Power Glove. I'll be giving away a Toys R Us $100 gift certificate, so stay tuned if you're a member of the box. E depois de muitas brincadeiras com a criançada e leitura de cartinhas, o Rei Koopa ainda sorteava jogos do Nintendinho e até mesmo as místicas Power Gloves,
levando a criançada ao delírio. E como tinha tudo a ver com o Bozo, na abertura do programa era mostrado o Koopa e a tropa dele expulsando um palhaço e apresentador de um show ao vivo e tomando o lugar dele. E se o Arlindo Barreto, que foi o mais conhecido dos Bozos brasileiros, teve ali as polêmicas dele dentro e fora das telinhas, o Christopher Collins não deixou por menos, já que o ator, comediante e dublador foi acusado de assediar a mulherada enquanto estava vestido de Koopa, incomodava todo mundo que estava ali nos bastidores e também foi acusado de gritar com a criançada. Dessa forma, durante o desenrolar das gravações dos episódios, ele foi substituído pelo ator Patrick Swayze, que vestiu a fantasia de Koopa para completar as gravações da primeira e única temporada do show. Mas agora eu quero saber o seguinte, você está chegando agora aqui no canal ou já está um tempinho aqui, já assistiu alguns vídeos, mas ainda não se inscreveu? Então bora lá, se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho, porque eu garanto, a gente vai viajar juntos desse jeito que a gente está fazendo agora, 2 vezes na semana. E quando chegou 1990, a Dick Entertainment atacou novamente com um novo programa chamado Clube Mario. Aqui, a Dick simplesmente deu uma requentada nos episódios animados de The Super Mario Bros. Super Show e também do segmento do desenho animado The Legend of Zelda e retirou as partes com atores do programa de 1989, colocando no lugar uma galerinha do barulho no melhor estilo TV Cruz. Bom, 1990 a coisa estava começando a querer ficar radical ainda, mas o programa acabou não caindo no gosto popular e logo caiu no esquecimento dos desenhos animados. Ainda bem que essa não foi a única investida da Dick usando o Mario como tema, e ainda em 1990, em dezembro daquele ano, a Dick Entertainment do Jean Chalopan lançou o desenho animado The Adventures of Super Mario Bros. 3, obviamente baseado no terceiro jogo do Mario, talvez um dos mais populares que o personagem já teve. Só que ao contrário dos outros shows que eram vendidos em esquema de syndication, esse desenho, como a gente falou, era baseado no terceiro game do personagem para o Nintendinho, foi ao ar nas manhãs de sábado com exclusividade pela NBC, ao lado do desenho do Capitão N, que todo mundo deve lembrar, juntava outros personagens bem populares de jogos exclusivos do Nintendinho. É uma história que jamais será esquecida. Todos acharam que o Rei Koopa havia saído do reino dos cogumelos e então veio seu ataque de naves piratas. O Rei Koopa estava de volta com os piores... O desenho The Adventures of Super Mario Bros. 3 teve ao todo 26 episódios e, assim como o jogo, continuava as aventuras dos irmãos Mario e o resto da galera do mundo dos cogumelos contra o Koopa e as tropas de tartarugas do vilão. Bom, e aqui no Brasil esse novo desenho foi exibido na saideira do show da Xuxa e também na era da TV Colosso, ganhando inclusive uma dublagem de primeira no estúdio da Herbert Richards, já que a versão em VHS foi dublada pela BKS e ainda tivemos uma terceira dublagem em DVD feita pela UniArte de São Paulo. Incríveis Ninjas Copas Gigantes. Versão brasileira. UniArte São Paulo. Atenção! Papagaio, esses anõezinhos podem ficar super carregados. Venha, Luigi, vamos mostrar para ele. Vamos achar uma super folha. Precisamos achar depressa. E para deixar tudo ainda mais maluco, em 1990, a galera do Reino Unido também teve um Super Mario para chamar de seu. Não foi bem um desenho, na verdade eles tiveram um show ao vivo chamado Super Mario Challenge, algo como o Desafio de Super Mario, sendo praticamente um game show com vários desafios para os convidados, com o Mario apresentando as paradas. E aqui, o personagem foi interpretado pelo norte-americano John Lanahan, um comediante radicado na Inglaterra. Welcome back to the Super Mario Challenge. Yes, sir, we are back. This is the very final game of round 2. We're getting our way to finding the finest Super Mario player in
the entire universe. Já em 1991, ela, a Dick Entertainment, ataca novamente e traz mais um desenho animado, o terceiro dos encanadores da Nintendo. E esse terceiro desenho da Dick foi baseado no game Super Mario World, que obviamente levava o mesmo nome desse que foi, talvez, o game mais popular do Super Nintendo, o poderoso videogame de quarta geração da Nintendo. Dessa vez, as aventuras do Mario aconteciam na Ilha dos Dinossauros e o herói tinha a inédita companhia do dinossauro Yoshi, juntamente com os já carimbados Luigi, Toad e a Princesa Peach. Super Mario, Super Mario World. Super Mario World. It's a blast from the past. It's Super Mario World. You got to move fast. Mario and Luigi are doing what they can. Esse terceiro desenho teve somente 13 episódios e, como substituiu The Adventures of Super Mario Bros. 3 lá fora, também foi exibido juntamente com o Capitão N pelo canal NBC. Já aqui no Brasil, ele foi exibido na programação da TV Colosso com o nome de Super Mario Bros. E foi dublado novamente pela galera da Herbert Richards. Outro material inédito por aqui foi produzido no Japão em 1995 e se chama Mario Kirby Meisaku Video e foi lançado em formato de anime desanimado e educacional feito diretamente para home video na era do videocassete. Nessa fita extremamente rara de se encontrar, mesmo lá no Japão, Mario e o simpático Kirby, outro personagem bastante famoso da Nintendo, aparecem em dois segmentos separados, onde ensinam a criançada japonesa a mandar bem na arte do kanji, aquilo que para nós brasileiros é só um monte de rabiscos malucos, mas que faz parte do Japão tanto quanto o Monte Fuji faz. Super Mario Monogatari. 大変よ、マリオ！ある日、マリオのところへ、ヨースター小学校の先生をしているピーチ姫が駆け込んできました。小学校の大事な宝が入った金庫が盗まれたの。なんだって？ Esse anime educacional foi desenvolvido pela HAL Laboratory Incorporation e, como dá pra perceber, tem seus motivos para não ter chego no Brasil. E o encanador herói também apareceu em Super Mario no Kotsuwanzen, algo como Super Mario e o Trânsito Seguro, outro anime educacional com um personagem da Nintendo conscientizando a criançada japonesa a se comportar direitinho no trânsito, tipo olhar para os dois lados antes de atravessar e fazer isso sempre na faixa. Como esse anime foi produzido pela Toei Animation em caráter de serviço público, sendo distribuído nas escolas de Tóquio em 1989, hoje em dia esse material completo é praticamente considerado Lost Media. É claro que quase tudo que a gente falou aqui ou foi lançado diretamente na televisão ou em home video, mas o Mario e o irmão dele não são totalmente estranhos ao mundo do cinema. Afinal, apesar deles estarem chegando com tudo nesse filme em animação da mais altíssima qualidade, já tiveram suas experiências em tela grande e mesmo que muita gente torça o nariz para o filme Super Mario Bros., que foi lançado nos Estados Unidos em 1993 e foi estrelado pelo Bob Hoskins e também pelo John Leguizamo, outro tanto de gente considera o filme um clássico incompreendido pela liberdade criativa. Sei. Uma dupla pra lá de pirata, aprontando altas confusões numa aventura de tirar o fôlego. Até logo, jacaré! Super Mario Bros. Com Bob Hoskins e Dennis Hopper. Nesta segunda, na sessão da tarde. Quem tem logo, tem tudo. Além disso, o Mario ainda apareceu como uma estrela indireta no clássico The Wizard, conhecido aqui no Brasil como o gênio do videogame, filme que, aliás, já tem um vídeo aqui no canal que tá cheio de curiosidades muito legais. Enfim, vocês conheciam todas essas animações, todas essas produções sobre o encanador mais simpático de todos os tempos? Será que o filme norte-americano do Mario, o Super Mario Bros., merece um vídeo exclusivo aqui no canal? Não sei, vocês decidem. Então, comentem aqui pra gente falar mais a respeito disso.
Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like felpudo e também bora conhecer as nossas redes sociais, se vocês não conhecem ainda. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.